Olá pessoal da Escola Laerte, aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo de geometria analítica, mais precisamente sobre a equação reduzida da circunferência. Veja vocês, uma circunferência uma vez feita em cima de um plano cartesiano, ela possui dois elementos muito importantes, que seria o seu centro e suas coordenadas. Veja que aqui eu marquei x do ponto C e aqui y do ponto C, tá? Aqui estava A e B, para ficar mais fácil para nós eu marquei y do ponto C e x do ponto C, ok? E seu raio? O raio nada mais é do que a distância do centro até a sua extremidade. Todos esses pontos que equidistam, que estão à mesma distância do centro, formam então a circunferência. Vamos pegar então um ponto genérico, um ponto P, que satisfaça então essa ideia, que satisfaça essa condição. Veja só, o ponto P ele também possui as suas coordenadas, x e y. Veja, nossa ideia é chegar na equação reduzida da circunferência. Vamos lá. Então, a distância do ponto P até o centro nada mais é do que o raio. Ok? Como que calcula a distância entre dois pontos? Nós já sabemos, né? Nós já fizemos. Nesse caso aqui, vai ser a raiz quadrada de quem? Do x do ponto P menos o x do centro ao quadrado mais o y do ponto P menos o y do ponto C ao quadrado. Isso nada mais é do que o raio, ok? Bom, elevando os dois lados ao quadrado, então nós cortaríamos a raiz aqui, ficaria x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Veja, pessoal, isso aqui é a equação reduzida, então, de uma circunferência. Se nós aplicarmos aqui, então, ao quadrado, né, aí a gente teria, então, a equação geral da circunferência, mas não é a ideia por enquanto. Então vamos lá, vamos pegar 3 exemplos para ver se a gente consegue então entender qual é a ideia da equação reduzida da circunferência. Veja vocês, eu tenho uma equação aqui, que é de uma circunferência, e ele pede qual é as coordenadas do centro dessa circunferência e qual é o raio dessa circunferência. Bom, coloca a equação genérica aqui embaixo da equação dessa circunferência. Ficaria assim, né? X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, com isso, pessoal, nós poderíamos então deduzir, olha só, quem é o número que estava aqui, ó, né, com o negativo na frente, que ao colocar na equação da circunferência ficou menos 3. Então, menos, menos. Então, a coordenada do ponto aqui, ó, do centro, seria o número 3, positivo. E quem seria o y do centro? Que é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber quais são as coordenadas do ponto C, do centro. Olha só, de novo, ó, menos e menos, então aqui, ó, só poderia ter sido menos 4, né? Perdão, o mais 4. Não é isso? Menos com mais, ó, que daria menos aqui em cima. Ok? E quem é o raio? 169 foi elevado ao quadrado. Fazendo a operação inversa, qual é a raiz quadrada de 169? 13. Então veja, essa equação, ela tem como as coordenadas do centro o 3 e o 4, e o raio 13. Vamos para mais um exemplo. Coloca a equação, então, reduzida, a genérica, embaixo dessa equação.
x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Professor, aqui não tem número. O que aconteceu depois do x ao quadrado? Por que será que não tem número? Porque então isso quer dizer que o x do ponto C, o x do centro, era zero. Assim como o seu y também. Então veja, nós podemos então dizer que a equação reduzida de uma circunferência, quando ela tem o seu centro no ponto 0, 0, ela é assim, ó. Né? Bom, mas aqui o raio, ele diz que era... Perdão, ele diz que então deu 4 aqui, ó. Então, com isso, a gente pode determinar que o seu raio nada mais é do que 2, né? Porque se o número que foi elevado ao quadrado deu 4, então ele só pode ser o 2. Mais um exemplo. X menos x do centro ao quadrado. Veja que quando eu coloco a equação genérica, né, reduzida aqui da circunferência, fica muito mais fácil para mim achar as coordenadas do centro. Vamos começar pelo raio dessa vez? Olha só. Que número que foi elevado ao quadrado que deu 100? A raiz quadrada de 100, fazendo a operação inversa, é 10. Então aqui nessa circunferência, o raio dela era 10, certo? E qual era, então, as suas coordenadas? Veja só. Se aqui deu mais 4, então é porque aqui era... Para ter dado mais 4, olha só, para ter dado positivo, então x do ponto C só pode ser menos 4, né? Porque menos com menos que deu mais. E quem era o y do ponto C? Aqui no caso, o 4, positivo, ok? Bom, pessoal, essa foi uma ideia básica, tá, de equação reduzida da circunferência, e mais para frente a gente vai aprofundando. Tá bom? Espero que todo mundo tenha aprendido e até mais. Um abraço.